Queridos amigos, muita paz. Dando seguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos aproveitar esse momento para fazer algumas reflexões acerca do capítulo 6, do item 7. O tema seria o grande médico das almas. Eu queria, a princípio, fazer algumas observações à estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Percebam que no capítulo 5 da obra, Allan Kardec titulou este capítulo como Bem-aventurados os aflitos. Os 5. Nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 6, mas eu estou lembrando que o capítulo 5, Kardec titulou os bem-aventurados os aflitos. E ele inicia logo no item 1, lembrando Jesus, as orientações de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui, conforme o evangelista Mateus, né? Bem, o capítulo 5 do Evangelho, Kardec relaciona todas as causas das aflições experimentadas por nós, neste momento, no mundo contemporâneo. Particularmente, assim, para mim, o que mais me chama a atenção no capítulo 5 é a ênfase que o mestre Lyonês apresenta em relação aos motivos de resignação. Então, ele nos lembra que a aflição, o sofrimento é inerente à evolução espiritual e, a seguir, ele nos apresenta os motivos de resignação. E fica muito claro na narrativa de Kardec que a felicidade ela não é deste mundo, não é inerente ao mundo em que nós nos encontramos, ou seja, a felicidade não é inerente ao mundo de expiações e prova. Então, o capítulo 5, ele dá uma ênfase ao sofrimento, à dor. E o capítulo 6, Kardec titula como o Cristo Consolador. Vamos deter a nossa atenção às instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade, no item 7. Vamos ler. Ele inicia o item 7 da seguinte forma, que é, na verdade, uma mensagem do Espírito de verdade, que diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las, os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Sem dúvida alguma, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Talvez para a minha existência, este tenha sido o momento mais difícil vivenciado.
sem dúvida. Irmãos nossos estão com medo, com o coração apertado, doído. Mas, nesse trecho que eu tive, assim, o cuidado de ler, nós percebemos claramente que não estamos desamparados, que não estamos órfãos. Estamos, sim, amparados por Jesus. Veja como ele nos diz: filhos prediletos. Ele nos trata como filhos e chama atenção. Filhos prediletos. Ora, amigos, não há como temer. Não há como temer. Sem dúvida, é nesse momento que percebemos que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, o governador do nosso planeta. Em relação ao momento que experimentamos, com certeza, eu tenho certeza absoluta que ele é consequência de quê? Da nossa ignorância, da nossa rebeldia em relação à lei natural de evolução. Este é o momento em que a nossa fé está sendo testada. É o momento em que a nossa fé é testada. Mas, amigos, nós não podemos esquecer que o Pai Celestial é o grande maestro do universo. Tudo ocorre segundo a vontade do Pai. Vamos voltar ao item 7. Vamos ler. Vinde a mim, pois todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Vinde a mim. Como? Como posso ir ao encontro de Jesus? Claro, mantendo-se em um padrão vibratório elevado. Como? Através da prece, da meditação, da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou talvez de uma página edificante. Podemos sim ler um bom livro. A literatura espírita é muito rica. Graças a Deus. Graças a Deus. Procurando estudar o livro dos Espíritos e as demais obras da codificação. Por outro lado, graças à nossa evolução da tecnológica. Atualmente em casa é possível assistir bons filmes. Planeje o seu dia e inclua na sua rotina diária o estudo dos postulados da doutrina espírita. Podemos seguir Jesus através do esforço em conjugar o verbo amar. Vamos voltar ao Evangelho, mas aqui no capítulo 15, em que ele
nos aconselha: fora da caridade não há salvação. E aí, nesse momento, eu lembro-me do apóstolo Paulo. A primeira epístola aos Coríntios, em que ele afirma, vamos ler aqui: se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. Aí você poderia pensar, mas como? Como ser caridoso no isolamento social? Meus amigos, podemos fazer muito, muito. Por exemplo, os idosos, eles estão experimentando um momento de solidão. Eles estão afastados da alegria, do convívio daqueles a quem eles amam. Estão afastados, isolados, mas não estão esquecidos. Podemos telefonar. Hoje contamos, graças a Deus, com ferramentas que nos permitem conversar através de aplicativos com câmeras. Isto é caridade. Aliás, o próprio isolamento já é uma prova que amamos o próximo. Estamos sadios em casa. E os doentes, aqueles que são portadores silenciosos dos vírus, estão em casa, evitando transmitir a outras pessoas. Estão provando que estão amando. Até mesmo o doente. No momento que o doente usa uma máscara, ele usa máscara porque ele ama o seu próximo. Ele está protegendo o seu próximo. É caridade. Por outro lado, nós estamos descobrindo a utilização sadia das redes sociais. Eu não posso, de maneira nenhuma, nesse momento, esquecer aqueles que estão expostos aos ricos da contaminação, trabalhando nos serviços essenciais. Em especial, devemos orar pela equipe multidisciplinar que estão como soldados, nos protegendo, cuidando nos hospitais. Para acompanhar Jesus é necessário retidão no pensar e no agir. É necessário respeitar o direito do outro, né? Sem dúvida alguma. Vamos orar em benefício dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos inimigos. Vamos orar em benefício daqueles que não conhecemos, mas, sem dúvida alguma, estão nesse momento sofrendo, estão doídos, estão aflitos. Podemos proteger, cuidar dos nossos familiares e amigos com mais de 60 anos, sem dúvida. E aqueles que estão
nessa faixa etária, mas estão desprotegidos nas ruas. Meus amigos, vamos orar. Que esse momento em que nossos pensamentos estão unidos, vamos suplicar aos bondosos espíritos que levem estas ondas, esta vibração amorosa aos vencidos do mundo, que não tem uma casa, um telhado para ser abrigado. Que o Pai bondoso nos permita levar essa vibração amorosa a todos aqueles que não possuem uma porta física para nesse momento fechar. Um momento em que sabemos a importância da proteção do sistema imunológico. É importante uma boa alimentação, uma boa hidratação. E estes nossos irmãos estão desprotegidos nas ruas. Sim, nós, e aqui eu falo por mim, que tenho mais de 60 anos, mas eu estou grata por ter como me proteger. Voltando ao item 7, o Espírito de verdade nos chama a atenção que no mundo material não vamos encontrar forças e consolação. Pois, diz ele, o mundo é impotente para dá-las. Eu lembro aqui Lucas, no capítulo 17, em que ele nos chama a atenção ou afirma que Jesus, ele é interrogado pelos fariseus de quando havia de vir o reino de Deus. E Jesus, ele diz assim: o reino de Deus não vem com aparências exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Estou me referindo nesse momento aos versículos 20 e 21. Mas vamos voltar à leitura do item 7. A impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpadas de vossas almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em vosso sangue, mas puro e que quase sempre vos ferem mortalmente. Meus amigos, não podemos esquecer dos nossos irmãos que estão nesse momento voltando à pátria espiritual, à pátria verdadeira, porque a nossa condição aqui na Terra é temporária. E eles, nesse momento, um grande número de irmãos nossos em todo o planeta estão voltando ao plano espiritual. É grande o movimento, com certeza, dos espíritos socorristas neste momento. E eles necessitam também desta vibração amorosa nossa para atender a tantos ainda tão materializados. Na verdade, percebo
que a Terra está em um movimento natural, atendendo simplesmente a lei natural de evolução. Mas sabemos que isso não é novidade. Aos poucos, o amor fraternal, aquele amor que Jesus tanto nos falou, ele vai envolvendo o nosso planeta. É por isso que Jesus afirma aqui como Espírito de verdade que no futuro, humildes e submissos do Criador vão praticar a lei divina do amor. Jesus, ainda como Espírito de verdade, diz assim: observem o conselho de Jesus. Amai e orai. Sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. E então ele vos enviará seu Filho bem amado para instruir-vos e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, eu venho a vós, porque me chamaste. Nós podemos concluir tendo a certeza que amando, orando, buscando uma posição humilde, seremos confortados pela presença de Jesus e seus mensageiros. Este item é uma consolação. Este item é a esperança. Este item 7, ele nos dá a certeza que Jesus está velando por nós. Meus amigos, que a paz do Pai Celestial envolva vossos corações. Muita paz, muita luz. Que assim seja.